Este livro que eu vou ler para vocês é Como Transformar o Sofrimento em Triunfo. Séries Mensagens para Você, do autor Hernandes Dias Lopes. E é um livro muito abençoado. Começa assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, do 17 ao 18. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vos dos mesmos pensamentos, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque não basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sedes, portanto, criteriosos e sombrios o bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na vontade de Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo meu nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela causa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Está em 1 Pedro 4. Como transformar o sofrimento em triunfo? Caro leitor, estou convencido e absolutamente seguro que você certamente está com o coração apertado. Estou convencido que você está passando por momentos amargos e difíceis. Estou convencido que você está chorando as noites longas, a alma apertada e aflita. Estou convencido que você está passando por um vale sombrio de dor. Parece que isso não combina muito com o espírito da nossa época, porque a nossa época parece buscar desenfreadamente o prazer, a felicidade como no fim último da vida. Talvez você pergunte, por que um crente sofre? Será que é porque está em pecado? Será que é Deus que está castigando? Será que ele sofre porque não tem fé? Será que ele sofre porque não sabe reivindicar os seus direitos espirituais? Estou convencido daquele que John Brecht afirmou certa feita,
que Deus prefere que tenhamos uma dor santa a um prazer profano. Mas a pergunta que se levanta hoje ainda talvez no seu coração seja: se existe sofrimento, será que Deus existe? Se Deus é bom, por que é que Ele permite o sofrimento? Se Deus é justo, por que as pessoas boas sofrem? Observe o texto citado que diz que este momento está marcado pelo sofrimento. Nós estamos carimbados, tatuados pelo sofrimento. A Bíblia diz que a natureza geme, que a igreja geme e geme de dores. É bem verdade que algum tipo de sofrimento que você vive não é aquele sofrimento que dói na alma. Não é aquele sofrimento que dói na carne, mas dói na alma. Talvez não seja um sofrimento que você possa aliviar com remédio, com analgésico, mas é um sofrimento que consome você, que aflige sua alma, que esmaga o seu peito, amassa suas emoções. É a ansiedade, é a solidão, é a perda de um relacionamento significativo, é o luto, é a enfermidade, é a crise que chega sem pedir licença e arromba a porta e não quer ir embora. É o casamento que se desfaz, é o sofrimento emocional que abrange muitas vezes sua mente, suas emoções, o seu corpo e a sua alma. Questões fundamentais sobre o sofrimento. Eu quero convidar você hoje para olharmos alguns aspectos do sofrimento. Aqui é à luz desse texto, mas ainda preliminarmente, eu quero levantar 5 questões fundamentais sobre o sofrimento. Primeiro, não temos nenhuma promessa da Bíblia que Deus sempre vai nos poupar do sofrimento. Não temos essa promessa. Vida cristã não é vida indolor. Aliás, Agostinho disse, e precisamos concordar com ele, que Deus só teve um filho na terra sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento. A palavra de Deus diz que vamos passar pelos rios, por ondas revoltas, pelo fogo. A mesma Bíblia que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, também diz que vamos passar pelo vale da sombra da morte. A segunda verdade que eu quero lhe dizer é que Deus trabalha nas circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Essa é uma das verdades mais consoladoras da Escritura. A nossa dor não está alheia ao olhar benevolente de Deus. Nossa dor não está alheia ao olhar benevolente de Deus. O sofrimento que você passa não está escondido do olhar penetrante de Deus. O seu sofrimento não está fora do controle de Deus. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda quando os homens intentam o mal contra você, ainda quando as circunstâncias adversas conspiram contra a sua alma, a Bíblia diz que Deus reveste essa situação em bênção e benefícios para a sua vida. As mais fortes almas têm emergido do sofrimento e os caracteres mais maciços estão cheios de cicatrizes. A terceira verdade preliminar que eu quero afirmar é que Deus transforma circunstâncias adversas em benefícios para nós. Amado, há uma verdade que professamos que precisa não fazer parte apenas dos nossos manuais de teologia e dos nossos credos confessionais, mas precisa se converter em prática em nossa vida, no nosso dia a dia. Esta verdade é a seguinte: Deus está no controle da nossa vida. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem que Ele saiba e permita. Nada acontece conosco que venha fugir ao controle e ao domínio de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: eu quero que você saiba, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas? Que coisas são essas? Ele mesmo nos diz: a sua perseguição em Damasco, a sua rejeição em Jerusalém, o seu esquecimento em Tarso, o seu apedrejamento em Listra, seus açoites em Filipos e a sua expulsão em Tessalônica e Bereia, a zombaria que sofreu em Atenas,
o escarnecimento em Corinto, as lutas em Éfeso, a prisão em Jerusalém, as acusações em Cesareia, o naufrágio na viagem para a Itália, a picada de uma cobra em Malta e a sua prisão em Roma. Ele diz que essas coisas adversas que lhe aconteceram não fugiram do controle de Deus, mas contribuíram para o seu bem. A palavra de Deus nos diz no Salmo 84 que Deus transforma os nossos vales áridos em manancial na nossa vida. A quarta verdade preliminar que eu quero lhe dizer é que mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus continuará sendo motivo de sua alegria. Não é verdade, irmãos? Que podemos afirmar para alguém que está sofrendo para acalmar-se, porque a coisa vai melhorar. Eu quero dizer que muitas vezes nada muda, pelo menos na dimensão do lado de cá da sepultura. Mas eu quero lhe dizer que a perspectiva do cristianismo não é apenas para agora. Aqui Paulo disse, a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. A nossa consolação final não é aqui. A nossa recompensa final não é aqui. E Abacuque nos diz, ainda que o fruto da oliveira venha a mentir, ainda que tenha gado no curral, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo ao meu redor pareça estar seco e sem vida, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas a última verdade preliminar que eu quero afirmar antes de entrar nesse texto, amigo, é que podemos nos alegrar nas suas próprias tribulações. Eu lhe confesso que isso parece até masoquismo, isso parece contraditório, paradoxal. Como é que alguém pode alegrar-se no sofrimento? Como é que alguém pode exultar sabendo que a tribulação produz experiência e perseverança e profundo relacionamento de intimidade com Deus? A Bíblia diz isso, gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A esperança não confunde. A Bíblia diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria a passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, amigo, à luz desse texto, vamos aprender algumas coisas. O propósito do sofrimento. Primeiro, o propósito do sofrimento na vida do crente. Se você está sofrendo, por que você está sofrendo? Qual a razão? Qual o motivo? Qual o propósito? Vencer o pecado. O sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vos o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Meu amado, o sofrimento faz que o pecado perca o poder em sua vida, enquanto o sofrimento endurece o ímpio e o torna alguém insolente contra Deus. O sofrimento para o cristão o amolece e ele se derrete diante de Deus como barro pronto a ser moldado pelas mãos do divino oleiro. O que a Bíblia está nos dizendo é que o sofrimento de Cristo Jesus nos ajuda como crente a enfrentarmos o sofrimento com a mesma disposição. Ele é o nosso exemplo no sofrimento. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. O sofrimento, quando chega à nossa vida, nos faz desmamar do mundo e nos mostra que os atrativos, os encantos, os prazeres, os deleites do mundo não são nada. O sofrimento nos leva ao amadurecimento espiritual, a romper com o pecado, a nos voltarmos para Deus, a buscarmos refúgio em Deus, a depositarmos a nossa confiança em Deus. Quando você está passando por uma nuvem de sofrimento, por um vale de dor, todos os encantos do mundo perdem a atração para a sua alma. Neste momento de dor, neste momento de sofrimento, só Deus consola, só Deus lhe refrigera a alma e só Deus lhe satisfaz. Testemunhar de Cristo. O sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo Jesus. O versículo 4 diz, por isso, difamando-vos, estranhais que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Sobre o que a Bíblia está acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo o seguinte,
O mundo está olhando para você. E quando o mundo olha para você, passando por sofrimento, passando por uma angústia, por uma provação, por um vale de dor, o mundo não entende a sua atitude, o mundo não entende a sua reação. Ele não pode compreender como é que você na hora da dor não blasfema, como é que você na hora da dor não se insurge contra Deus, como é que você não se revolta contra Deus, como é que na hora da dor você não se decepciona com Deus. Como é que você, na hora da dor, continua sendo piedoso, buscando a Deus, andando com Deus? Então, essa é a sua atitude, seu testemunho. Diz a Bíblia que Jó, quando estava prostrado na cinza, depois de perder seus bens, os seus 10 filhos, ele adorou a Deus, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E não há mais testemunho eloquente do que uma pessoa glorificar a Deus no sofrimento. Eu fico olhando para o apóstolo Paulo, açoitado, execrado, jogado no cárcere interior de uma prisão romana. Em Filipe, diz a Bíblia que ele cantava à meia-noite. Isso certamente provocou uma reação na vida daquelas pessoas. Eu fico olhando as experiências de Estevão, apedrejado, experimentando uma das mortes mais dolorosas e sofridas. Diz a Bíblia que os seus algozes olharam para ele e o seu rosto brilhava e resplandecia como de um anjo. Eu fico olhando o Senhor Jesus Cristo em sangue na cruz, ainda destilando palavras de ternura e de compaixão aos seus exaltores, dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Amados irmãos, na dor, Deus pode usar você para testemunhar com mais poder e mais eloquência. O sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. Versículos 7 a 9, nos versículos 8 e 9, eles falam assim: acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E ele vai dizendo até o versículo 10, ainda de servir uns aos outros com o dom que você recebeu. Sabe de uma coisa, querido? O sofrimento nos torna sensíveis. Eu tenho visto isso. Eu conheci tanta gente dura, o coração muitas vezes fechado, insensível à necessidade do próximo, incapaz de chorar com aqueles que estão agonizando na dor. De repente, essas pessoas endurecidas foram provadas também, e o sofrimento chegou também para elas. E elas mudaram a concepção da vida, mudaram a maneira de olhar para o próximo. Eles mudaram a concepção de olhar a vida e olhar o próximo. Sabe por quê? Porque o sofrimento nos torna sensíveis, tolerantes, amáveis, generosos com os outros. O sofrimento nos faz abrir o coração. O sofrimento nos faz abrir a nossa casa, abrir o nosso bolso para o próximo que está sofrendo. Na verdade, o sofrimento nos torna mais solidários. É verdade, nos torna mais solidários. Estudem história e vocês notarão que as maiores causas sociais humanitárias surgiram de pessoas que passaram por momentos amargos na vida, por feridas na alma, que depois de enfrentar um sofrimento atroz disse: eu quero fazer da minha vida doravamente uma bandeira de luta por essa causa, pela causa que eu sofri. Mas vamos ver o segundo ponto de nossa meditação. Quais são as atitudes do crente em relação ao sofrimento? Quais são as atitudes? Você que talvez está com o coração abatido, como é que você vai reagir diante dessa situação? Em primeiro lugar, o crente precisa entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Versículo 12, amados: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Querido irmão, se você está passando por um sofrimento, você está no caminho. A Bíblia diz assim, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, esse vai ser perseguido. Por isso diz a palavra: irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E o apóstolo Paulo diz: importa-vos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Então, se você está sofrendo, não estranhe isso. Não pense que você é uma exceção. Não pense que isso é algo extraordinário. Não pense que você é uma ilha, que você está sofrendo sozinho. Não, não. Essa é a história do povo de Deus. O sofrimento é um legado, uma herança do povo de Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer aos filipenses que Deus nos deu a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo. É uma graça, um privilégio. Segundo lugar, o crente precisa entender
que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. Você nota isso no próprio versículo 12, destinar-vos a provar-vos. É muito importante entender isso, queridos irmãos, porque às vezes nós chegamos a pensar que Deus perdeu o controle e que Deus não sabe o que está fazendo conosco e que Deus está longe ou indiferente à nossa dor e estamos abandonados ao relento, ao léu, à nossa sorte e infortúnio. Não, absolutamente não. Quando Deus joga você na fornalha, Deus desce a fornalha com você. Ele é o quarto homem da fornalha. Esse texto nos diz que o fogo ardente da fornalha não é para destruir você, mas para queimar a escória, para tirar o que não presta, para tornar você mais limpo, mais puro, mais digno, mais valoroso diante de Deus. O fogo ardente da fornalha não é para destruir você, mas para queimar a escória, tirar o que não presta, para tornar você mais limpo, mais puro, mais digno, mais valoroso para Deus. Sabe de uma coisa? No passado, o ourives, quando colocava o metal, o ouro, no cadinho, o objeto maior do ourives era tornar o metal tão puro a ponto de a face dele resplandecer no metal, refletir no metal. Então esse metal estava puro. Sabe o que Deus faz conosco? Ele nos permite passar pelo sofrimento para que possamos refletir a imagem de Jesus na nossa vida, que aprende pelas coisas que sofre. É bem verdade que Satanás, nosso arqui-inimigo, tenta explorar o sofrimento na nossa vida. E a Bíblia diz que Satanás queria destruir Jó, mas Deus queria aperfeiçoar Jó. A Bíblia diz que Satanás botou um espinho na carne do apóstolo Paulo para esbofeteá-lo, mas Deus permitiu o espinho na carne de Paulo para tirá-lo de qualquer vaidade, para torná-lo um homem humilde, pronto para ser um vaso de honra para toda a obra. O diabo tenta para nos destruir, nos derrubar, e Deus nos prova para nos fortalecer e nos purificar. Em terceiro lugar, o crente precisa entender que é possível enfrentar o sofrimento com exultante alegria. Preste atenção no versículo 13. Pelo contrário, diz Pedro, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Só um cristão pode crer isso, experimentar isso, porque não para conceber pela minha mente infinita do homem com que você vai associar, conjugar sofrimento com grande alegria. Mas, queridos irmãos, a palavra nos diz que nós nos alegramos pelo sofrimento, não pelo sofrimento. Não é que a gente goste de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Todos nós lutamos bravamente contra a dor, todos nós. Todos nós esforçamos nas medidas das nossas forças para livrarmos da dor. Todos nós esforçamos na medida da nossa força para contornarmos a entrada do sofrimento. E se a cruzarmos, nós queremos logo sair dela. E não é errado isso. Por que então nos alegramos no sofrimento? É porque Deus está trabalhando no sofrimento para produzir algo extraordinário na nossa vida. Jesus Cristo diz, bem-aventurados sois quando vos injuriares e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. O apóstolo Paulo, quando estava na antessala do seu martírio, e eu fico pensando nessa cena, um homem que certamente deve ter sido o homem mais extraordinário da história da igreja. Talvez ninguém fez para o reino de Deus o que ele fez. Talvez ninguém teve a ousadia que ele teve. Talvez ninguém ouviu coisas tão profundas da parte da inspiração do Espírito Santo como ele ouviu, e escreveu, e pregou e ensinou. O homem que percorreu o mundo, plantou igreja, levou milhares a Cristo. Homem que carregava no corpo as marcas do Senhor Jesus. Esse homem estava acabando seus dias numa masmorra romana, insalubre, escura, acorrentado. Estava sentindo frio, não tinha um amigo por perto. E não tem um amigo por perto. Esse homem poderia estar mofando naquela cela escura e fria, encharcando seu peito de revolta, de tristeza, de decepção. Esse homem poderia estar completamente revoltado com a circunstância e com a situação. Quem sabe, talvez até contra Deus. Mas esse homem escreve a sua última carta, quem sabe já na hora de ir para o patíbulo, para a guilhotina, e ele diz assim, o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, e não apenas para mim, mas para todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. E ele concluiu essa carta dizendo, a ele e ao Senhor seja glória pelos séculos dos séculos. Por que ele fez isso? Porque entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
Às vezes no momento você não está discernindo, às vezes no momento eu não consigo discernir. Às vezes no momento nós estamos completamente envoltos no manto escuro, do manto pesado, da densa dor, do sofrimento. E parece que a noite é interminável, parece que as lágrimas se recusam a secar, parece que a dor se recusa a ceder. Mas Deus continua no controle, Ele vai conduzir isso para o seu bem maior e para a glória do seu próprio nome. Chega você a experimentar uma alegria indizível e cheia de glória. Quarto lugar, irmãos, como é que o crente enfrenta o sofrimento? O crente precisa entender que o sofrimento nos une profundamente ao Senhor Jesus. No versículo 13, Pedro ainda diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Preste atenção aqui em três coisas. O sofrimento para o crente significa partilhar dos sofrimentos passados de Cristo. Eu preciso esclarecer, deixar isso absolutamente claro, que não participamos do sofrimento vicário de Cristo. Não, esse sofrimento foi só dele, esse sofrimento foi único, esse sofrimento não foi compartilhado com ninguém. Só Jesus pôde morrer na cruz, só Jesus pôde suportar o peso da iniquidade do nosso pecado. Ele morreu sozinho, como o Cordeiro de Deus, levando sobre si nosso pecado, nossa enfermidade, nossa dor. Mas você hoje sofre, você se identifica com o sofrimento de Cristo, se alegra por ter sido considerado digno de sofrer pelo nome de Cristo. E você então tem a graça de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Mas ainda o sofrimento do crente significa comunhão com Cristo que está presente conosco. Irmão, Jesus nunca vai mandar você para a fornalha sem ir com você para a fornalha. Ele nunca vai mandar você para o rio caudaloso sem passar pelo rio caudaloso com você. Ele nunca vai permitir que você desça ao poço tão profundo que a graça e a misericórdia dele não sejam mais profundas ainda. Ele está com você, disse ele, eu estarei com você todos os dias, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o sofrimento do crente significa partilhar da glória futura de Cristo. Que coisa sublime! Agora tem dor mesmo. Agora a gente se reúne com lágrimas nos olhos para um culto fúnebre. Agora a gente vê uma criança nascer doente e aleijada. Agora a gente vê uma criança nascendo cega. Agora a gente vê uma criança sofrendo ceifada por uma bala perdida. Agora você vê um tsunami matando milhares e milhares de pessoas. Agora você vê uma onda do mar engolindo uma cidade, ceifando milhares e milhares de pessoas. Agora você vê o sofrimento e a dor. Mas a Bíblia diz que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com as glórias por vir a ser revelada em nós. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A Bíblia diz que haverá o dia em que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Como é que você vai enfrentar o sofrimento? Quinto lugar, Pedro diz que o crente precisa entender que o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. Olhe comigo, por favor, o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. O que Pedro está dizendo? Ele está passando por um sofrimento, em vez de murmurar e reclamar, se tornar amargo e azedo, em vez de você se encolher, picada pelo veneno da autopiedade, mas no sofrimento você diz: Deus, bendito seja o teu nome. Eu não estou entendendo, Senhor. Está doendo. Deus, tu bem sabes que está doendo, mas glória ao teu nome. A Bíblia diz que o Espírito da glória repousa sobre você. A Bíblia diz que vem um poder especial da graça de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus renova suas forças. E é por isso, querido irmão, que os cristãos primitivos cantavam, saíam das prisões e dos açoites sorrindo e cantando. Por isso que o poeta inglês diz que por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorrindo. Os cisnes cantam mais docemente quando estão sofrendo. Às vezes, as canções mais lindas, as mais profundas, mais doces aos ouvidos de Deus, são aquelas que brotam como um sacrifício de louvor. O sofrimento não é sem motivo e sem causa na nossa vida, querido.
Eu fico olhando a experiência do puritano inglês John Bunyan. Esse homem muito cedo perdeu sua mãe, depois perdeu sua esposa, sua filhinha mais velha, primogênita, nasceu cega. Foi presa em Bradford por 14 anos, ficou atrás das grades, num tempo de muita pobreza. O que mais cortava o coração era ver sua filhinha mais velha cega numa penúria. Alguém podia olhar para aquele homem e dizer que ele era uma escória humana, fardado ao fracasso, à miséria, à derrota. Mas Deus permitiu um sofrimento tão agônico na vida de John Bunyan para que, na experiência de sua dor, brotasse do ventre da crise uma das mais ricas mensagens que o mundo já recebeu, o livro O Peregrino. Às vezes você escuta um testemunho como eu escutei do Ronaldo Litório, um jovem missionário, e fica perguntando: Deus, por que um moço tão consagrado como esse tem de sofrer 28 malárias? Por que um jovem tão crente desse, piedoso, tem que enfrentar uma tuberculose óssea? Por que o Senhor permite que um rapaz desse seja envenenado? Por que o Senhor permite que um moço desse, que passou anos traduzindo a Bíblia com toda a alegria, levando essa Bíblia para um povo ser atacado por abelhas, a ponto de quase chegar ao coma? Por que Deus permite que você sofra? Sabe por quê, querido? Para que esse sofrimento seja instrumento de bênção na vida de milhares de pessoas. Isso é bagagem espiritual, isso é acervo espiritual. E Ele pode dizer a você, e você pode dizer depois do sofrimento: eu sei que o meu Deus vive, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele é verdadeiro. Eu sei que o Senhor salva, não com espada, não com cavalo, não com carros, mas o Senhor salva pela mão forte e poderosa. Deus permite você passar pelo sofrimento para que esse sofrimento seja bálsamo na vida dos outros. A Bíblia diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, aquele que nos consola de toda tribulação, para que possamos consolar outros que estiverem passando pelas mesmas angústias. Deus não quer que você seja apenas um receptáculo de consolação. Deus quer que você seja um canal de consolação. E não uma possibilidade de você ser um consolador, a não ser que você tenha sido consolado. E é impossível que você tenha sido consolado, a não ser que você tenha passado pelo sofrimento. Sexto lugar, o crente precisa aprender a avaliar o sofrimento. No versículo 15, presta atenção. Pedro diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Preste atenção, querido irmão. Nem todo o sofrimento é da vontade de Deus. Versículo 19 diz isso por também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Nem todo mundo que sofre segundo a vontade de Deus. E nem todo sofrimento glorifica a Deus. No versículo 18, mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus. Há sofrimento provocado pelo próprio homem. Às vezes a nossa vida é que atrai algum tipo de sofrimento que nós não precisamos passar por ele. A desobediência produz sofrimento, o pecado produz sofrimento. Pedro diz: não sofra nenhum de vós como assassino, respeite a vida dos outros. Não sofra como um ladrão, respeite o bem do outro. Não sofra como um malfeitor, respeite a honra do outro. Não se intrometa em negócios de outro. Não interfira na vida de outro, porque se você fizer isso, você vai sofrer, e sofrer por consequência dos seus próprios atos. E eu queria terminar com 2 pontos apenas. Terceiro ponto deste livro, com 2 super pontos. A paciência do crente em relação ao sofrimento. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que vamos ter paciência para enfrentar isso? Primeiro, devemos entregar-nos a Deus. Versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Encomende a sua alma ao fiel Criador. Essa palavra encomendar significa depositar em confiança. Pedro está dizendo o seguinte: você está sofrendo, irmão? Entrega a sua vida para Deus, descansa nele, sabendo que Ele está no controle, que Ele sabe o que está fazendo. Seu sofrimento não é desconhecido por Deus, não está fora do controle de Deus. O que Pedro está dizendo é: descansa em Deus, põe sua vida em Deus, sabendo que Ele é fiel e Ele é soberano. Descansa nele, confia nele. Faça o que Abacuque fez. Eu não vou olhar para a situação. Se a situação não mudar, eu vou me alegrar em Deus. Eu vou me alegrar em Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele eu confio. A minha vida está posta na mão dele. E segundo, para terminar, continue praticando bem.
Às vezes, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente corre para um grande risco de encolher as mãos, de pensar só em nós, de sermos tomados pelo sentimento de autocompaixão. Meu amado irmão, se você está fazendo isso, se você está sofrendo, continue fazendo bem, continue semeando, ainda que com lágrimas, continue amando, ainda que seja rejeitado, continue abençoando, ainda que você seja amaldiçoado, continue orando, ainda que você seja perseguido, continue fazendo bem, continue com as mãos estendidas. John Blatt diz que muitas vezes nos vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. Às vezes, quando você chora, você pode enxergar mais longe a lágrima limpa aos olhos da alma. E você passa a ter uma visão mais profunda de Deus e da vida. A alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. C.S. Lewis que dizia que Deus sussurra no prazer, mas grita conosco na dor. Grita conosco na dor. Eu quero dizer, querido, que o Calvário é grande prova de que Deus é poderoso para transformar o sofrimento em triunfo. Deus é poderoso para transformar o seu sofrimento em triunfo. Encomende sua alma para Deus, encomende sua vida para Deus e descanse na fidelidade de Deus. Vamos orar? Deus conhece a dor que está pulsando no seu coração. Quem sabe você está com a dor profunda em relação aos seus filhos. Onde eles estão? Como eles estão? Você não consegue administrar mais isso, você não tem o controle dessas coisas, isso aflige o seu peito. Quem sabe você está com a alma ferida, quem sabe você não tem dormido bem, seu coração está cheio de ansiedade, porque parece que a situação se torna mais grave à medida que o tempo passa. Mas, meu querido, em nome de Jesus, se você não pode administrar a situação, encomende sua alma ao Senhor. Mas, meu querido, em nome de Jesus, se você não pode administrar a situação, encomende sua alma ao Senhor, ponha a sua vida nas mãos de Deus. Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe onde você está, Ele sabe como você está, Ele sabe o quanto está doendo na sua alma. Esse Deus que você quer que você glorifique a Ele no sofrimento, quer que você conheça profundamente Ele no sofrimento, que você seja instrumento de bênção na vida de outras pessoas pelo seu sofrimento. Que você glorifique a Ele no seu sofrimento, que você conheça-o profundamente no sofrimento, que você seja instrumento de bênção na vida de outras pessoas pelo seu sofrimento. O que Deus quer é que o coração se derrame e se derreta e não endureça. Ouça Deus falando com você. Às vezes Deus está gritando com você. Ouça a voz de Deus. Às vezes você está sofrendo pelo erro seu, por pecado seu, por rebeldia do seu próprio coração. Em nome de Jesus, volte-se para o Senhor para que o seu sofrimento seja removido da sua vida. O Deus bendito de toda graça venha sobre nós nessa noite com doces consolações do teu Espírito, Senhor. Tira de nós todo espírito angustiado. Meu Deus, tu sabes que há pessoas angustiadas, aflitas, consola esses corações, refrigera essas almas, ó Deus. Traz sobre nós o alento do Espírito, traz sobre nós a cura celestial. Toca-nos com tua mão e poder e nos dá o discernimento, Senhor, o entendimento no sofrimento da tua presença conosco, do teu propósito glorioso em nossa vida. Levanta os nossos olhos para aquela consolação eterna que receberemos na glória. Edifica a tua igreja, Senhor. Manifesta-nos o teu poder, bondade e benignidade. Em nome de Jesus. Amém.